mundo sabe. Tudo que você precisa, Araújo tem. Aquele produto manipulado? Tem. Algum medicamento difícil de encontrar? Tem. Vacinas? Tem de vários tipos. E ração pro pet? Ração? Tem também. Tem tudo pro vovô, pra mamãe, pro bebê e pra quem ama novidade. E se você tem pressa, ali no site e no app da Araújo tem clique e retire. E também entrega em todo o Brasil. Precisou? A Araújo tem tudo e um pouco mais. Dando sequência, a gente vai ter a oportunidade de escutar agora duas referências desse setor de maneira geral. A Rochelle Silveira, que é do CUR, um dos principais espaços que a gente tem do mundo, e a Daniele Van Straten, que é da The Pill Action, uma das principais empresas aí de estética do nosso país. Então, agradeço aqui a Fátima, muito obrigado pela presença. Rochelle Silveira, Fátima, muito obrigado pela presença. Fernanda, muito obrigado pela presença. Bela continua com a gente e a gente dá sequência no evento Mulheres, com este segundo módulo. Antes de seguir para o segundo módulo, eu só queria fazer um agradecimento aqui. Por favor, sobe um pouquinho para a gente a lista de comentários, só para que a gente agradeça aqui a cada participação. Bom dia a todos, parabéns às mulheres pelo seu dia. Bem-vinda, ministra Carmen Lúcia. Esse foi o Rogério Medeiros. O Daniel Santos, parabéns, ministra Carmen Lúcia. Grande Fátima, muito orgulho e admiração. A Ana Paula manda: o som está com muito eco, a gente ajustou no caminho. Daniel Santos, parabéns, professora Fátima, feliz Dia das Mulheres, exemplo de garra, determinação e superação. A Daniele Silveira Bela, sempre se colocando muito bem. A Enilda, espero que o som já esteja funcionando bem. Adorei todas as palavras usadas por todas as mulheres, parabéns a todas. Mais um aqui, parabéns pelo nível do evento, parabéns a todas as mulheres que se expõem por causas maiores. A Daniele Van Straten, bloco incrível, parabéns a todos. E o Leandro Pimenta manda: parabéns a todas as mulheres, evento muito bacana e que nos faz refletir. A Bela manda ali: feliz Dia das Mulheres a todas que estão assistindo, Deus abençoe vocês. E a última ali é Daniela, como é muito espiritualizada, a Fátima também é tocada pelo Espírito Santo e suas decisões. Isso traz discernimento e dá forças. Bem, temos mais vários ali. Agora a Enilda agradece, o som está ótimo. Renata Franz, brilhante todos os posicionamentos, alto nível. A Tatiane Seibel, parabéns a todos, especialmente a Fernanda. Enfim, vários comentários, muito obrigado a cada um que está se manifestando. E agora, então, a gente vai falar sobre essa outra parte da mulher tão importante, da mulher, que ela se preocupa, obviamente, a questão estética, a questão da aparência e dos cuidados com o corpo físico de maneira geral. Dá boas-vindas aqui a Rochelle Silveira. A Rochelle, ela é uma das sócias diretoras e filha dos fundadores do CUR Hotel, Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar, em Gramado, reconhecido como um dos melhores do mundo. É diretora na CUR Cosméticos e Bem-Estar. Formou-se em hotelaria com especialização na Áustria. Formou-se também em administração de empresas e cursou marketing na Califórnia. É embaixadora no Brasil do projeto sem fins lucrativos chamado Global Wellness Day, Dia Mundial do Bem-Estar, e conselheira da ONG Mente Viva. Também é jurada do International World Spa e Wellness Awards de Londres. A Daniele Van Straten se considera, antes de tudo, mãe de 2 meninos e filha da Glaci. Nasceu em Santa Catarina, mas adotou Minas em seu coração. É administradora especialista em franchising, CEO da Deep Pill Action, rede especializada em depilação, com mais de 100 lojas no Brasil. Atua também como diretora da Associação Brasileira de Franchising em Minas Gerais. E, para completar, nós temos também aqui conosco, participando desde o primeiro bloco, da nossa Bela Falcone, que é marechal e mestre em nutrição, pós-graduada em teologia sistemática, influenciadora digital, sendo pioneira nas redes sociais.
e agora apresentadora de TV. Ela estreou recentemente um programa na Rede TV e eu não tenho a menor dúvida que vai ser sucesso absoluto. Nós temos duas personagens aqui, duas situações diferentes. A Rochelle vem de um empreendimento familiar que foi constituído aí há algumas décadas e hoje é considerado uma das principais referências que a gente tem no nosso país e no mundo em relação ao que eles fazem, que é o Kur Hotel. E a Daniele, que iniciou esse empreendimento da The Pill Action. Então, são situações, histórias diferentes, no meu entender, complementares. Rochelle, muito bem-vinda. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam a partir do Kur Hotel e tudo que ele emana. Eu queria que você começasse esse nosso bloco falando um pouquinho sobre esse caminho que você trilhou como mulher, como filha dos empreendedores, mas eu sei que você acompanhou cada passo, cada etapa. Esse momento que a gente vive de pandemia, obviamente, é um momento único que está trazendo transformações de comportamento, transformações sociais, de novas expectativas, por mais problemas que a gente esteja atravessando. Então, eu queria que você começasse a contar como mulher, como empreendedora, como referência de um ambiente dedicado à estética, a cuidar do corpo. Como é que você enxerga, então, as transformações que a mulher teve ao longo desses últimos anos, tendo em vista a função e as atividades que você exerce? Seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Mulheres. Bom dia a todos, muito obrigada. Vocês estão me escutando? Bem. Que bom. Gustavo, primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte aqui do Conexões. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Paulo César, cumprimentar as mulheres que estão aqui no mesmo bloco, a Daniele, a Bela. Realmente é um prazer estar no meio de mulheres que são destaques tão maravilhosas. Eu me sinto muito orgulhosa por isso. Então, feliz Dia das Mulheres a todo mundo que está nos escutando. Quanto à minha trajetória aqui dentro do Kur, o Kur Hotel é uma empresa familiar que foi fundada pelos meus pais em 1982. Naquela época eu tinha 7 anos, né? Hoje eu tenho 45, portanto, vocês já sabem, né? A minha idade são 39 anos de trabalho. E eu sempre digo assim que realmente o Kur, para mim, é uma extensão da minha casa, porque desde de criança eu fui muito acostumada não só a vivenciar a filosofia do Kur em casa e no próprio ambiente de trabalho, já que a gente saía da escola e era aqui no ambiente de trabalho que a gente vinha fazer os nossos temas de casa, né? Lição escolar. Então, sempre acabou se misturando muito o dia a dia da nossa família, a nossa rotina com o nosso trabalho. E muito também porque nós acreditamos naquilo que a gente fala para o nosso cliente. Então, a questão da alimentação saudável, da atividade física, do controle emocional, da gente ter, de fato, incorporar no nosso dia a dia aquilo que vai nos deixar melhor, por dentro e por fora, né? Eu posso dizer que há 50 anos atrás, quando o meu pai ainda fazia faculdade de medicina na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele realmente foi visionário, porque na época não existia nada que fosse relacionado à saúde preventiva, né? Mesmo na faculdade, não tinha uma cadeira na faculdade de medicina que se falasse em prevenção, mas ele tinha esse sonho, né, esse sonho genuíno de poder ajudar as pessoas a viverem mais e melhor, de forma que eles se cuidassem, tivessem cuidados básicos com a sua saúde. Por quê? Quando o meu pai fazia os estágios nos hospitais, ele via muitas pessoas que estavam ali sem uma necessidade, se tivessem feito um trabalho prévio, né, de cuidar de fato da sua saúde.
Então, ele disse, bom, quando eu me formar, o que eu quero é isso, essa é a minha missão de vida. Então, a missão de vida dele, eu falo que a história do CUR é uma história de amor, né? Ela vai de encontro quando ele conhece a minha mãe, que agora eu falo dela, porque é uma figura feminina forte, de muita personalidade, quando ele conhece a minha mãe, e ela se apaixona não só por ele, mas pelo ideal de vida dele, né? E juntos, eles resolvem construir um centro de saúde que pudesse ser completo, né? Que pudesse oferecer para as pessoas mais do que uma hotelaria convencional, mais do que algumas atividades clínicas, porque as pessoas não estão doentes, né? Mas um cuidado, vamos dizer, uma saúde 360. Esse sempre foi o sonho. E hoje eu posso dizer que eu tenho muito orgulho, né, do que eles concretizaram, que eu e minhas irmãs, nós somos 4 mulheres, então nós estamos falando de mulher, tem bastante mulher na nossa família, e nós temos o CUR como nosso irmão. A gente sempre fala, o CUR é o irmão que a gente não teve, porque é uma forma carinhosa que a gente tem de se referir ao nosso trabalho, de fato, é um trabalho apaixonante. E ele é apaixonante porque a gente vê os resultados na saúde dos nossos clientes, né? Quando a gente escuta depoimentos, assim, entrei no CUR de um jeito e estou saindo de outro, mais leve, mais feliz, renovado, né? Com os meus índices laboratoriais muito melhores, né? Com alguma dificuldade que eu tinha, que eu consegui melhorar, eu já me proponho a retornar uma vez por ano. Então, isso é a maior satisfação. Isso, para a gente, de fato, é um orgulho. E falando em mulheres, então, o meu pai, que é médico, né, sempre foi o sonhador, idealista, estudioso, ele é completamente apaixonado pelo trabalho dele de medicina, e a minha mãe sempre foi a pessoa que colocava o sonho na linha do tempo, né? Então, ela aprendeu empreendedorismo fazendo. Então, o que eu quero dizer? Eu e as minhas irmãs somos 4 mulheres, a gente tem esta personalidade feminina de muita fibra, um exemplo dentro de casa. E isso nos orgulha, isso é uma inspiração, sem dúvida é uma inspiração para nós, e é uma inspiração também, posso dizer, para a terceira geração, né? Porque hoje meus pais têm 10 netos, são 6 mulheres. Cada uma das filhas tem pelo menos uma mulher, né, como filha, e nós procuramos fazer aqui dentro do CUR, 2 vezes ao ano, um seminário que a gente chama de Raízes, né? Esse seminário Raízes, a gente junta a primeira, segunda e terceira gerações para mostrar quais são os verdadeiros valores, né? O que essa família quer transmitir, qual é o nosso propósito, por que nós estamos fazendo esse trabalho. E o sentido de pertencimento, né, a uma família que as crianças, é tão importante para as crianças terem, para todos, né, mas especialmente para as crianças, para a gente plantar sementes. Não necessariamente a terceira geração vai trabalhar aqui, mas necessariamente a terceira geração vai entender o valor, vai entender o propósito, vai entender o que as suas mães fazem no dia a dia aqui no seu trabalho, né, o que os clientes do CUR pensam. Eles têm, durante esse seminário Raiz, eles têm a oportunidade de entrevistar os nossos profissionais, os fisioterapeutas, nutricionistas, professores de educação física, médicos, inclusive as camareiras, os garçons, e daí saem coisas muito interessantes, né? Como eles têm também a oportunidade de se submeter a um dia como clientes do CUR. Claro que nós não estamos fazendo agora durante a pandemia tudo é virtual, a entrada deles, né? Porque nós estamos com cuidados redobrados em saúde, higiene, testamos, né, clientes e funcionários, enfim, é um outro momento. Mas o que eu quero dizer é que o núcleo dessa família sempre teve muito forte, que não é o fato de ser, não é o fato do gênero, mas o fato, assim, da capacidade. Então, da gente mostrar o valor do trabalho e da gente poder se preparar, né, para fazer parte daquele trabalho. Meu pai sempre teve a preocupação, né? Como nós somos do interior, uma cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, Gramado, que todas nós pudéssemos estudar, depois estudar no exterior, se capacitar, e metade das nossas férias sempre foram para metade de diversão e metade para fazer algum tipo de curso. Porque sempre foi uma premissa: querem trabalhar no negócio, maravilha, mas tem que ser competentes, tem que aprender,
tem que ter experiência em outros lugares, tem que viver, né? Então, acho que todo esse contexto é importante e agora é o que nós procuramos transmitir para a próxima geração. Apesar de que ainda é muito nova, a neta mais velha tem 14 anos, mas da mesma forma que a gente faz um trabalho preventivo aqui dentro do CUR, né, na saúde dos nossos clientes, a gente também gosta de fazer um trabalho preventivo assim na saúde familiar, vamos dizer, para que todo mundo saiba o seu papel dentro ou fora da empresa e como a gente pode fazer para perpetuar, né, a nossa empresa, para levar os nossos valores adiante, para que ela possa realmente ter vida longa, que é isso que nós queremos. Paralelo ao trabalho do CUR Hotel, também nasceu a CUR Cosméticos, que é uma empresa que eu sou absolutamente apaixonada, porque nós temos um cuidado muito grande com toda a produção, né, dos nossos cosméticos para rosto, para corpo, para cabelo, para casa, com cada ativo, ativo que vai dentro de uma formulação é super elaborado, super estudado, é testado. Cada vez mais os nossos produtos estão indo para a linha muito do natural, o mais natural possível, do sustentável, dermatologicamente testado, não testado em animais, livre de sulfatos, livre de parabenos, né? Porque a gente acredita que isso é um respeito com quem está usando o nosso produto. É o produto que a gente gostaria de usar, é o produto que a gente quer fazer para a pessoa que usa a nossa marca. E desta forma também é possível que muitas pessoas que nunca tiveram aqui no CUR possam experimentar um pouquinho dessa vivência na sua casa. Especialmente agora na pandemia. Quantas pessoas estão em casa e que estão aprimorando o seu ritual de beleza, né? Que olha, ao acordar na parte da manhã, porque eu não consigo tirar mais 5 ou 10 minutos para cuidar da minha pele, e para, de fato, pensar naquilo que eu estou fazendo, né? Passar um creme pensando, eu estou realmente hidratando a minha pele, oxigenando, renovando, melhorando, cada célula está sendo tratada. Por isso, até nós lançamos um cosmético que a gente chama de cosmético meditativo, né? Porque ele vem junto com o QR Code, que pode fazer a meditação junto. Então, acho que o importante é a gente realmente pensar o seguinte, como nós podemos oferecer aquilo que tem de melhor para o nosso cliente em termos de tecnologia, de conceito e que possa ser útil para a vida dele, né? A gente tem que pensar o que ele está vivendo hoje, o que ele precisa, como é que nós podemos ajudar. Então, acho que isso é extremamente importante. Eu já vou finalizar, eu só quero contar mais uma coisinha, que é, quando tu citaste ali a ONG Mente Viva, nós falando nesse momento que a gente está vivendo e escutando muito agora o que a Fernanda disse no último bloco, nós temos uma preocupação muito grande também com o social. Então, uma das minhas irmãs, que é a doutora Mariela Silveira, que é médica diretora do CUR, há 14 anos atrás ela fundou uma ONG chamada Mente Viva, né, onde se ensina técnicas meditativas e outras técnicas cognitivas, especialmente para escolas públicas, né? É um trabalho totalmente gratuito, que nós temos apoio de vários voluntários e de empresas, e especialmente agora na pandemia, esse trabalho todo foi redobrado pensando que essas crianças estão sem aula e estão expostas, né, a um monte estão expostas a não só a violência física, vamos dizer assim, mas emocional, né? Dentro de casas, é um pouquinho longe da realidade que nós estamos acostumados, mas acontece, e acontece com frequência, e não é só na classe mais baixa. Então, a nossa preocupação como ONG foi também poder levar um pouco mais de alegria, né, para a vida dessas crianças. Nós conseguimos imprimir milhares de livrinhos com atividades para fazerem em casa. Fizemos um trabalho junto também com a Secretaria Municipal de Gramado, um calendário educativo. Tivemos apoio de algumas empresas com joguinhos que foram distribuídos, e usando muito mesmo a questão da meditação, do reforço da autoestima, de cada criança poder descobrir o seu verdadeiro potencial.
Gustavo, desculpa se eu me alonguei um pouco, mas realmente quando a gente fala de um assunto que a gente gosta, a gente acaba se estendendo, não é? Está claríssimo, Rochelle, mais do que bem-vindo. Eu vou passar agora, o Paulo César quer te fazer uma pergunta, depois a gente já segue para a Daniele com a participação da nossa Bela. Vai lá, pessoal. Ô, Rochelle, primeira coisa, ontem o senador Anastasia mandou um abraço a vocês, que ficou encantadíssimo com o curso. Ele, que é um frequentador de espaço, agora passou a ter o curso como seu preferido. Mas eu queria saber o seguinte, parte da população, Rochelle, ganhou peso durante o isolamento social. Questão não só estética, mas principalmente saúde. Como o Curatel está abordando esse tema com os seus clientes, já que se pressupõe a adoção de novos hábitos de alimentação e de vida saudável? Eu te faço um complemento a essa pergunta, só para que você insira um tema vinculado ao nosso momento agora, que é o seguinte: o Paulo César fez esse questionamento e eu te faço um pequeno complemento. Nesses últimos 20, 25 anos que você está participando do CUR de maneira ativa, eu queria que você respondesse o Paulo César e finalizasse como que foram as principais transformações das buscas das mulheres nesses últimos anos. Mudou-se a preocupação, mudou-se a referência de beleza? Como é que essas mulheres estão se portando de 20, 25 anos atrás para este momento hoje em dia? Tá certo, muito obrigada pelas perguntas. Bom, em relação à pandemia, o que a gente tem visto, né? Que existe uma procura muito grande pelo CUR, em função de todos os cuidados que nós estamos tendo aqui. Inclusive, quando muda a bandeira, os nossos funcionários, a gente, em vez de testar uma vez na semana, a gente está testando 2, 3, até 4 vezes na semana. Então, é um ambiente que é procurado em função de cuidados com sanitização, com testagem que nós estamos tendo. Mas os clientes, basicamente, vêm, justamente por isso que o Paulo César falou, porque muitas vezes, quando saem da sua rotina, né, da sua empresa, do seu trabalho, e ficam fazendo o trabalho online em casa, acabam se alimentando de forma muito errada, né? Então, eles gostam muito de vir ao CUR para cuidar da sua saúde, e eu posso dizer que o emagrecimento é uma consequência, né, de hábitos saudáveis, ele não é o principal, mas ele é se a pessoa passar por todo o nosso método, o emagrecimento ele vai acontecer naturalmente, né? Cada metabolismo vai reagir de uma forma diferente, e também as pessoas têm nos procurado muito para reforçar, melhorar, aumentar a sua imunidade. A gente sabe que é tão importante. E acho que esse período, principalmente ali o início, março do ano passado, foi um período que as pessoas usaram muito como uma reflexão, né? O que de fato eu estou fazendo comigo, né, com a minha saúde, com a minha vida, eu estou me cuidando, né? E mesmo não só uma autorreflexão, mas também uma reflexão com todo o meu entorno. Qual é a qualidade das pessoas que eu estou convivendo? Quem são as pessoas fundamentais para mim, né? Quando realmente a gente tinha, e seguimos tendo, mas principalmente logo ali que iniciou a pandemia, as pessoas estavam em casa o tempo todo, e foi um período muito de se voltar para dentro, para o seu interior, e de fazer os questionamentos. O que é importante na minha vida? Como eu estou me cuidando? O que eu estou colocando para dentro de mim? O que eu estou botando para fora? Como está a minha saúde física, como está a minha saúde emocional, quais são, de fato, o que importa na minha vida, quem são as pessoas importantes, quem eu quero cuidar de verdade, quem eu quero cultivar cada vez mais. Então, acho que essas perguntas foram importantes, acho que esse momento, obviamente, tiveram perdas irreparáveis, mas também eu sempre penso que a gente pode tirar algum aprendizado disso tudo. E, realmente, a saúde, ela é cada vez mais importante, né? A saúde, o nosso corpo é a nossa casa. E só quem pode cuidar do nosso corpo somos nós mesmos, né? O CUR, ele está aqui
para orientar, para ajudar as pessoas. A nossa missão é melhor saúde, mais vida, é por isso que nós existimos, e eu acho que essa missão ela fica ainda mais gritante agora durante a pandemia, ela vem ainda mais forte, ela vem reforçar tudo aquilo que a gente sempre acreditou, né? Como eu disse ali no início, desde 1982, quando a gente abriu as portas, é por isso que nós estamos aqui, né? As pessoas entram de uma forma e saem de outro. Esse é o CUR. E sobre as mulheres, Rochelle, quais foram as principais transformações que você entende aí de busca no CUR ao longo dos últimos anos que você está presente? O que eu vejo muito assim, houve uma fase que a preocupação maior das mulheres era com a estética, né? Era a estética, era o emagrecimento, e com o passar dos anos, a gente vê que isso vem mudando, né? Porque hoje a gente vê muitas mulheres aqui no CUR que querem fazer os testes genéticos, querem fazer diversos exames laboratoriais, a termografia, porque estão entendendo que eu tenho que cuidar também da minha saúde, né, física, e que depois que eu estiver bem, ou concomitantemente à minha saúde física, eu vou cuidar também da minha... Porque, claro, a aparência ela é muito importante, né? Ela faz bem para a nossa autoestima, qual mulher que não gosta de se olhar no espelho e se achar melhor? Mas é um contexto. Então, eu acho que cada vez mais a gente está vendo isso aqui no CUR. Porque antes a gente recebia muito assim, meu objetivo principal é o emagrecimento ou é fazer os aparelhos estéticos. Hoje a gente vê muito mais a mulher abordando, de fato, a saúde 360, sabe? Se preocupando com o todo. E muito também com o seu emocional. Muito com o seu emocional. Será que eu, de fato... estou comendo agora, nesse momento, porque eu estou com fome? Será que eu estou ansiosa? Será que eu estou deprimida? Será que essa situação não é muito boa? Como foi o meu dia? Refletir, né, se de fato eu fiz as escolhas certas para a minha vida. A gente vê isso cada vez mais aqui no CUR. E a gente vê também muitas mulheres vindo com outras mulheres. Acho que isso reforça muito também, né? As mulheres gostam de ter um apoio, uma amiga para estar junto, estar perto, ou mães e filhas que vêm para cá, ou as amigas, então, cada vez mais. Muito bacana escutar essa evolução, essa transformação aí da busca da própria mulher em relação a centros de tratamento de estética, como é o caso do CUR. E aí eu vou pedir para que a Bela, eu sei que ela vai sair por volta de 11, mas nós vamos já estar acabando aqui o nosso bloco. Eu vou pedir para ela, como uma pessoa que está aí nesses dois caminhos, tanto da beleza quanto da espiritualidade, falar um pouco sobre essa evolução que a gente está tendo. E você acaba, Rochelle, de reconhecer aí que a mulher está evoluindo também na busca, deixando de ser uma questão só estética e também querendo olhar a questão da saúde 360 graus. Mas antes da gente fazer esse encerramento com a Bela, eu vou pedir, obviamente, para que a gente escute um pouco em relação a uma outra mulher que está aqui, empreendedora, uma mulher guerreira, mãe, filha, empresária de sucesso, que tem feito um trabalho lindo na sua atuação, que é a Daniele Van Straten. Ela é a responsável, como eu disse no início, CEO da The Pill Action, uma empresa 100% voltada para trabalhar a questão estética, da beleza, da apresentação. Daniele, eu queria que você fizesse um resumo aí de como que foi atravessar esses últimos meses aí de pandemia como empresária, como gestora, que você falasse um pouquinho também sobre o seu processo de início como empresária, como dona de um próprio negócio, mulher, dedicada à mulher. Eu sei que também deve ter alguns serviços para homem, mas o foco certamente é a questão da mulher. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu início como empreendedora, a realidade que você está passando agora, nesse momento
de pandemia, e como é que você espera o futuro? Como é que você enxerga esse ano de 2021 como mulher e esses próximos 10 anos? Quais seriam as principais transformações a partir de tudo que você já viveu e realizou? Obrigada, Gustavo, pelo convite. Obrigada, Paulo César. É uma honra para mim participar aqui eu estava com mulheres tão incríveis. Eu estava no bloco anterior assistindo a ministra, a Fernanda, a Fátima, a Rochelle agora trouxe, a Bela Falcone trouxe coisas incríveis. Então, um prazer para mim. Obrigada pelo convite. Bom, tentando responder aí as tuas provocações, eu até coloquei na bio que eu sou filha, mãe, etc., porque minha mãe é um dos meus principais exemplos, e ela começou esse negócio há 35 anos atrás. E a gente começou realmente voltado para o público feminino. A gente queria mudar a experiência de depilação no Brasil, porque ela descobriu a fórmula de uma cera depilatória que não doía, e junto com uma técnica, e era uma tortura 30 anos atrás depilar. Era horrível, era no fundo de um salão de beleza, sem higiene, sem privacidade, sem conforto, sem cuidado nenhum. E a gente falava, poxa, a gente tem um produto tão legal, mas a gente não queria gerar sofrimento nas pessoas. A gente sempre entendeu que as coisas precisam verdadeiramente fazer bem. E aí veio a questão de transformar a experiência de depilação, criando um ambiente apropriado, com uma técnica, com um profissionalismo que não existia na época, porque era tudo muito caseiro. E era voltado só à mulher. Já entrando no nosso tema, hoje não é mais. Hoje a gente fez toda uma mudança de conceito de negócio, de marca, de logotipo, de layout, de treinamento para a equipe. A gente antigamente tinha um manifesto feminino e era um clube da Luluzinha. A gente nem aceitava homens dentro da franquia, porque eu não entendia que um homem poderia gerenciar uma casa de depilação, que é um negócio teoricamente feminino, né? E isso mudou muito. Falando das mudanças, hoje a gente fez a inserção do homem no nosso negócio. Então, houve um fluxo contrário de tudo que foi falado aqui, né? Da inserção da mulher no ambiente de trabalho, nos conselhos administrativos, na educação, da voz ativa da mulher. A gente teve que fazer isso com o homem dentro do nosso negócio, não só na gestão, no dia a dia, não só ensinar um franqueado a depilar, mas também de ter os homens e acolher e saber receber com muito profissionalismo dentro das nossas lojas. E foi um trabalho muito interessante, porque historicamente o homem sempre pagou mais caro para fazer depilação. Eu estou trazendo algumas curiosidades do meu setor, mas são extremamente interessantes, eu acho que para discussão, porque o lado de lá também existe. O homem também sofre com o machismo, né? Com certeza. Então, o homem tem vergonha de depilar. E não precisa. Assim como a mulher tem vergonha de fazer outras coisas, assim como ela se sente incomodada com muitas coisas, o homem com certeza também. Então, eu acho que eu gostei muito do que foi falado no bloco anterior, que são os valores que regem, não é o gênero, né? Não se trata aqui de gênero, se trata da vocação humana de fazer bem ao próximo. E aí a gente levou essa questão da igualdade de gênero na prática, porque todo mundo fala, todo mundo faz esse discurso, mas ninguém faz isso na prática. E a Depil Action, ela unificou os preços de homens e mulheres, porque o homem sempre pagava mais caro, porque era algo mais raro, e a gente baixou 40% o preço da depilação masculina nas nossas lojas para igualar ao preço feminino, quando a gente descobriu que a quantidade de cera, por exemplo, era a mesma. E os nossos franqueados ficaram loucos, são mais de 100 lojas, eles falaram, mas como assim vocês baixam 40% uma tabela de preço? Porque isso faz parte do nosso propósito, faz parte da nossa missão. Não faz sentido cobrar mais caro só porque o mercado cobra mais caro. Se a quantidade de insumos é a mesma, se o tempo é o mesmo, a gente tem que cobrar o mesmo preço. E aí a gente foi a primeira empresa a mudar isso no Brasil. Hoje nós temos franqueados que administram muito bem o negócio, a gente tem muitos clientes homens que fazem... E aí a gente não é só mais depilação também, porque antigamente a pessoa queria tirar pelo, mas hoje em dia ela quer fazer tudo, ela quer colorir, ela quer colocar pelo através da micropigmentação ou do alongamento de cílios, ela quer tirar, óbvio, mas não necessariamente, né?
Então, a gente se coloca como uma empresa especializada em depilação, mas que tem muito mais que depilação e que respeita a escolha de cada pessoa. Se você quer tirar, se você quer colocar, se você quer pintar, se você quer tatuar, é possível fazer tudo isso e a Depil Action está preparada. E isso tudo mostra para a gente o papel que as nossas empresas têm numa transformação que está acontecendo na sociedade de maneira geral, na questão de igualdade de gêneros. Eu caminhei muito até aqui, eu sou de Santa Catarina, até estava matando a saudade com a Rochelle, ouvindo o sotaque dela lá no sul, gostoso. Aliás, eu estou precisando ir por CUR, viu, Rochelle? Eu vou procurar e vou me informar, me programar para conseguir tirar uns dias. Mas não foi fácil passar por esse período de pandemia. A gente tem muitos franqueados em várias regiões do Brasil, com uma volatilidade grande de loja abrindo e fechando toda hora. Isso impactou muito emocionalmente, não só nos nossos franqueados, mas nos nossos colaboradores, nos nossos clientes. Então, manter a saúde mental dessa turma foi um desafio muito grande, mas o faz bem para você, essa coisa que a mulher tem como dom de cuidar do próximo, fez com que também o time ficasse muito mais fortalecido nesse período. Então, acho que a gente cuidou um do outro, cuidou dos nossos colaboradores, e estamos aí acreditando muito nessa retomada, mas, de certa forma, né, desiludidos aí com esse fechamento que percorre todo o Brasil, mas acreditando que é preciso, é necessário. A gente tem pessoas queridas também que a gente vê que estão sofrendo com essa questão de saúde, mas acreditando que juntos a gente vai sair dessa mais fortes do que antes, com certeza absoluta. Ô, Daniele, só para uma curiosidade, por exemplo, qual é a realidade de consumo do seu serviço entre homem e mulher? Homem chega a 5%, 10%? Homem era 2%, hoje está em 10%, para você ter uma ideia. Isso é muita coisa dentro de uma base que atende mais de 7 mil clientes por dia, quer dizer, antes da pandemia, né? Já cresceu 5 vezes. Sim. Era 2, agora é 10. Não é uma questão de beleza, de estética. Por exemplo, regiões quentes como Manaus, o pelo passa a ser insuportável, porque ele acumula o suor. Então, depilar é uma questão de bem-estar. As regiões que o homem mais depila realmente são as regiões quentes, como o Norte e Nordeste. No Sul, não tanto. Mas, a partir do momento que o homem descobre a depilação, aquilo passa a ser também uma necessidade para ele. E não há problema nenhum nisso, não é coisa de mulher. Desde que faça bem, não existe esse negócio de coisa de mulher e coisa de homem. E, por exemplo, no seu atendimento, com esse tanto de mudança de posicionamento pessoal entre a mulher que se posiciona mais como homem e o homem que se posiciona como mulher, como é que é esse atendimento, você que atua diretamente na ponta, atendendo os clientes e fazendo a prestação de serviço? Não entendi, Gustavo, desculpa. Hoje você tem uma variação em relação aos posicionamentos das pessoas, de homens que querem aí fazer a sua transição de sexo para virar mulher, a mulher que faz o caminho inverso. Nós estamos numa transição e num movimento de gêneros muito grande. Eu estou te perguntando que você trabalha diretamente na ponta, recebendo os clientes com as suas percepções ou as suas decisões. Como é que a Depil Action, por exemplo, trabalha essas diferenças de gênero na hora do consumo do serviço propriamente dito? Para a gente não há diferença. Para a gente, nós se colocamos como uma empresa única, diversa e plural. A gente tem uma tabela de preço única. E não me importa qual que é o sexo que você assume naquele... Assim, não é que não me importa. Não há diferença no atendimento para a sua opção sexual, entende? De acordo com a sua opção sexual. Independente da sua opção sexual, o atendimento, a depilação, o preço é unificado, a técnica também.
nada muda no atendimento. O que muda para a gente é a questão, por exemplo, que a gente lançou, inclusive ontem, eu estava em Belém, lançando um programa de combate ao assédio. Existem ainda alguns homens que vão nas lojas DePill Action, e não só homens, existem casos de mulheres também, de assédio de mulheres com mulheres e assédio de homens com as nossas depiladoras mulheres. Então, nós estamos levando essa fala para todas as nossas lojas no Brasil inteiro. A gente lançou um programa ontem do combate ao assédio. O nome do programa chama CERA, que é Combate e Erradicação do Assédio Sexual. E é muito legal, porque na DePill a gente está no Brasil inteiro, é uma empresa muito capilarizada, e a gente consegue, primeiramente, falar com as nossas colaboradoras e prepará-las para um caso desse, né? Para um caso de assédio em cabine, por exemplo. A gente, infelizmente, tem esse tipo de comportamento. E digo de novo, não é só de homens, é de mulheres também. E falar sobre isso com o nosso time faz parte, eu entendo, de um compromisso social que toda empresa deveria ter, de conscientizar e preparar as pessoas, falando abertamente sobre o assunto e orientando de como que elas vão lidar com isso, na empresa e em casa. Porque, como foi falado aqui também, a gente acredita que a pandemia aumentou muito o número de violência e muito também o número de assédio doméstico. E não é só assédio sexual, a gente pode falar de assédio moral, a gente pode falar de relacionamentos que são nocivos, que intimidam o outro, né? E a mulher ela tende a se calar. Então, quando a gente leva isso, quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente traz depoimentos de transformação, a gente encoraja essas mulheres a transformar as próprias vidas. Então, a DePill Action levanta essa bandeira, primeiro conscientizando os nossos profissionais, para que eles possam, em casa, também se colocar dessa maneira com seus familiares, com seus amigos, e para que a gente possa também conversar num segundo momento mais maduro do programa com os nossos clientes. Porque nas cabines, Gustavo, a gente vê casos de violência sexual. Então, é muito bacana a gente ter um ambiente profissional de extrema intimidade, que se preocupa não só com o serviço que está sendo prestado, mas verdadeiramente com o ser humano que está ali, independente do gênero. Está claríssimo, muito obrigado. Ficou mais do que positiva a sua resposta em relação à postura da DePill Action e, obviamente, a sua postura também. Eu vou pedir a Bela, comunicadora, agora apresentadora, influência das redes sociais, uma boa influência das redes sociais e uma mulher que acompanha tudo aí de maneira geral. Nós tivemos aqui, Bela, a oportunidade de escutar agora a Rochelle e a Daniele falando coisas distintas, falando trajetórias distintas, realidades distintas, mas realidades que juntam aí as aflições, as conquistas das mulheres de maneira geral. E entre as colocações que a Rochelle fez foi essa busca da mulher em evoluir com o seu corpo, com a sua questão de saúde, deixando de ser uma busca só estética e sim uma busca completa, muito mais ampla nesses últimos anos. Então, lá atrás tinha uma relação bem mais estética e agora já tem uma relação muito mais evoluída com o manejo, com as realidades do seu corpo. A Daniele fala um pouco aí sobre a questão da atividade dela, de diversidade, das atividades que a DePill Action faz. E aí eu queria perguntar a você como é que você escutou o que foi dito aqui, como é que você imagina, de fato, a posição da mulher daqui para frente, nos próximos anos? O que você entende que é vital, a partir das suas observações, se transformar
a partir desse 2021 até 2031, 10 anos de grandes transformações. O que você enxerga que é pilar e ainda incomoda, atrasa a evolução da mulher na sociedade de maneira geral? Bom, primeiramente, bom dia, Dani. Acho que a Rochelle, não sei se ela está aqui com a gente também, mas gostaria primeiramente de parabenizar duas mulheres que são empreendedoras, que estão à frente aí de 2 empreendimentos incríveis. Conheço, não de frequentar, ainda não tive essa oportunidade, gostaria, mas de ouvir falar e me falar muito bem, então parabéns a vocês, mulheres empreendedoras. Bom, a Rochelle falou uma coisa no início que eu achei super interessante, né, que com relação a como a mulher, e digo não só a mulher, eu acho que o ser humano de uma forma em geral, enxerga a questão da estética, da saúde, da beleza, não mais como simplesmente algo superficial, né, de fora para fora, mas sim o de dentro para fora, que agora ganhou uma relevância muito maior, né? A gente não fala mais beleza de dentro para fora de uma forma superficial. Eu acho que a gente tem entendido cada dia mais o que isso realmente significa. O que significa nós abordarmos a saudabilidade com o verdadeiro sentido da palavra, né? Não somente comer bem ou fazer atividade física, mas sim olhar para dentro por um instante e entender que eu, como cristã, é inevitável que eu toque nesse tema, mas entender que o problema da humanidade não é simplesmente com relação ao físico, mas sim com relação a um problema teológico que aconteceu lá atrás, no início de todas as coisas, né? Nós somos como somos por uma razão, os nossos sentimentos são caóticos por uma razão, nós nos iramos, nós nos enciumamos, nós nos entristecemos, esbravejamos, por alguma razão. Existe uma razão que explica a nossa mente estar deturpada de uma certa forma como ela está. Então, é urgente que, assim como o Corotel já está fazendo, a gente aborde essa questão da saúde de uma forma muito mais profunda, buscando entender aonde está a raiz do meu problema. Por que eu não consigo olhar para o sucesso de uma outra mulher e me sentir feliz por isso? Por que a inveja surge em algum momento? Por que eu não consigo conter os meus sentimentos de raiva? Por que eu me iro tanto com as pessoas? Então, eu acredito que quando a gente passa a enxergar essas questões teológicas e dar a elas a importância que elas têm, a gente consegue cuidar da nossa saúde de uma forma muito mais assertiva e com muito mais fruto. A gente produz muito mais fruto, porque de nada adianta a mulher ir lá na empresa da Dani, se depilar, enfim, fazer o que ela quer ali naquele momento para se sentir bem, se a cabeça dela não está bem. Se ela não entende por que ela está fazendo aquilo. Eu não estou me depilando porque a sociedade impõe que eu tenha que me depilar. Eu estou me depilando porque assim eu me sinto melhor e ponto. É fazer com entendimento e não fazer para agradar alguém ou se encaixar em falsos padrões. Eu acredito que nós temos muito que evoluir ainda com relação a isso. As mulheres são muito cobradas pela sociedade, que elas têm que se encaixar num padrão, que elas têm que ser de um jeito X. E isso só vai mudar quando nós mulheres, né, as próprias mulheres entenderem que não é para buscar aprovação no outro, que não é para você tentar se encaixar dentro de um falso padrão, porque eu não acredito em padrões, mas para você se sentir bem com quem? Consigo mesma, entendendo quem você é, conhecendo a sua própria identidade, entendendo a saúde primordialmente como algo, como uma lente através da qual você se enxerga, você se percebe e percebe o mundo ao seu redor. Tem tantas mulheres, né, com as quais eu tenho a oportunidade de conversar, muitas vezes por inbox, enfim, palestras, e elas sempre falam, olha, eu faço isso, mas eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Eu me cuido, eu alimento de tal forma, mas eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, é fazer as mulheres entenderem o porquê das coisas serem como elas são, porquê você, enfim, buscar tomar as suas próprias decisões com relação ao seu corpo, com relação à sua beleza, com relação à sua percepção de estética e ir atrás disso, independente do que os outros falam, independente do que vão te julgar, é você se sentir bem, porque quando a gente está bem, tudo ao nosso redor fica bem também, né? E eu, como mãe, eu sempre insisto nisso, eu sempre falo que mãe feliz faz filho feliz. Então, essa cobrança que a gente tem, né, de sentir culpada, muitas vezes, será que eu não estou exagerando? Eu acho que existe uma linha muito tênue que separa a vaidade, né, a idolatria ao corpo, a idolatria à beleza, do cuidado. Então, a gente tem que sempre ter esse discernimento e entender até onde nós podemos chegar sem que a gente passe a se tornar objeto da nossa própria idolatria, porque isso precede a queda humana, a gente não pode criar esses semideuses, né, de nós mesmos, mas entender que está tudo bem a gente se cuidar, a gente se amar, a gente buscar as coisas que nos fazem sentir melhores, né, com aquilo que a gente vê,
e que existe um ponto onde é extremamente saudável buscar a autoestima, né? Como eu falei, desde que isso não se torne algo obsessivo, que eu acho que também a gente está vivendo uma sociedade meio problemática com relação a isso. E eu acredito que quanto mais a mulher entende essa questão da autoestima, mais ela se posiciona como empreendedora, como mulher de negócios, como CEO, CFO, como mãe de família, como, enfim, exercendo o papel que ela tem na sociedade e cada vez mais nós temos visto, né, mulheres indo atrás, correndo atrás dos seus sonhos, empreendendo, crescendo, e isso está muito arraigado, obviamente, nessa questão da autoestima, né, da autorregulação, da autoeficácia. Então, eu acredito que sim, nós estamos evoluindo muito bem. Que bom que nós temos exemplos, né, como a Rochelle, como a Dani, como tantas mulheres que têm feito a diferença nessa nossa sociedade, mostrando que sim, nós podemos sim fazer a diferença, nós podemos ter beleza e ao mesmo tempo ter conteúdo, como a Fernanda falou no outro bloco, eu achei sensacional, porque por muitos anos teve esse preconceito que a mulher não pode se cuidar, não pode ser bonita e não pode ser inteligente, ou é uma coisa ou é outra, né? A mulher não pode ser todas essas coisas. Então, sim, a gente pode ser, porque antes, só para encerrar minha fala, antes de nós nos acharmos belas com base na opinião alheia, a gente tem essa identidade, a gente busca essa certeza em nós mesmos. Então, o meu desejo é que cada vez nós, mulheres, trabalhemos na nossa autoestima, conhecendo a nossa verdadeira identidade, sabendo que nós somos aquilo que Deus nos fez e não o que o outro diz que nós somos. Que alegria estar escutando essas mulheres aqui nessa manhã do Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março de 2021. Privilégio nosso passar uma manhã inteira com tantas referências positivas e transformadoras do universo feminino.